Espaço e vamos a mais um espaço de análise para refletir em volta da comunicação feita ontem pelo Presidente da República no âmbito da situação da calamidade pública. E vamos conversar com Jorge Massatino, que é do Observatório Cidadão. Muito obrigado por estar connosco mais uma vez, Jorge. É oportuno aliviar as medidas da Covid-19. Sabemos que muitos países já estão a optar por considerar esta Covid-19 como uma gripe normal e o Presidente aqui já foi aliviando uma série de medidas que já vamos entrar em detalhes, mas já nos gostaríamos de ouvir de uma forma geral se é oportuno isto. Muito bom dia aos ouvintes e aos telespectadores. A minha opinião, penso que é importante esta mudança, esta renovação, não é, das medidas da Covid. Primeiro, penso que o estado de emergência de calamidade já vai há bastante tempo. Já há aqui uma institucionalização, podemos assim dizer, das medidas e penso que a nível comportamental, não é? Aquelas medidas que têm muito a ver com questões comportamentais, penso que há um desempenho positivo, o que não se verifica, por exemplo, aquelas medidas que têm medidas económicas, não é? Onde, apesar do esforço do setor privado, ainda se vê que estamos longe da normalidade. O comportamento do cidadão já se nota alguma coisa. Há uma mudança, há um comportamento, podemos dizer, estáveis, não é? Há práticas comportamentais, por exemplo, a lavagem das mãos, o álcool, a máscara, o distanciamento, parece já ter-se institucionalizado. As pessoas já assumiram. Falar da grande capital, porque quando saímos para as outras províncias, o uso da máscara ainda é uma novidade. Sim, mas ali é possível também notar que as pessoas têm consciência do que a Covid leva. Por exemplo, também o nível de características que têm as regiões fora das grandes capitais, com as grandes aglomerações, que trabalhamos em sítios fechados e tudo isto, é muito diferente das comunidades, né? Nas comunidades as pessoas trabalham fora, normalmente trabalham em lugares com uma ou duas pessoas, mas ambas, tudo isso. Então elas, por si só, o ambiente de trabalho e o ambiente de convivência já em si, já torna essas medidas talvez até menos drásticas comparando-nos com as zonas urbanas. Certo. E também o que está a acontecer em muitos países é que estão a reduzir esta quarentena obrigatória de 14 para... E o Presidente também já veio aqui alinhar também com o que está acontecendo nos países, reduziu de 14 para 7. Isto também pode ser visto como uma medida boa numa altura dessa. Ainda estamos com casos de contaminação, é verdade que reduziu quando comparado com as primeiras semanas, mas acredita que é um momento oportuno também para esta redução do período de quarentena? Sim, penso que também é preciso realçar que durante este período houve muita investigação que foi demonstrando que os 14 dias não faziam sentido. Existe na base científica que 5 a 7 dias seria o ideal para a pessoa manter-se isolada. E penso que Moçambique não pode ficar alheio a este avanço do conhecimento científico que possa informar as medidas que estamos a tomar. Eu penso que é uma medida importante, de reduzir para 7 dias. Mesmo assim, essa medida de 7 dias ela tem que ser acompanhada de outro tipo de medida. Significa que, se continuar com níveis de testagem baixos e nível de vacinação baixo, essas medidas de 7 dias podem não ter o impacto necessário. Se a pessoa cumpriu com todos estes requisitos, vale a pena para ficar 7 dias em casa? O grande problema neste momento é que o nível de testagem é baixo. Nós, por exemplo, defendemos que a testagem devia ser massiva, devia estar disponível. Hoje em dia é possível encontrar testes, talvez até a níveis mais baratos e fora das unidades sanitárias. Penso que a testagem, mesmo como avançamos em relação à malária, para apanhar o teste da malária, o teste do HIV, ser massivo, eu penso que para a questão da Covid-19 também devíamos caminhar para isso. Está demonstrado, quanto mais as pessoas tiverem autonomia e capacidade delas próprias testarem e delas próprias saberem qual é o seu estado, elas tomam medidas muito rápidas, não é? Elas reduzem o nível de risco de transmissão para outras pessoas, como também elas se expõem menos, comparando com pessoas que não têm conhecimento, não têm acesso a essa tecnologia para saber dessa informação de forma antecipada. Então, penso que essa medida só faz sentido se for acompanhada dessas outras medidas de disponibilidade de informação, disponibilidade de instrumentos testes, para testes.
Já vamos falar de vacina, mas antes queria que olhasse para esta abertura das praias. Sabemos que as praias foi um dos primeiros locais que o governo tentou combater por causa dos aglomerados. É verdade que já vem aqui com requisitos para se frequentar a praia, mas isto não pode incorrer a riscos. Aliás, estive a ler há pouco aqui a Organização Mundial da Saúde que alerta os países para não relaxarem na totalidade, porque a Covid passa a ser visto como uma doença endémica. E isto está a fazer com que muitos países relaxem, mas isto também é um risco. Sempre há um risco. Onde existe uma grande mobilidade, por exemplo, as grandes cidades, os grandes centros turísticos, onde existe uma grande mobilidade, uma grande concentração de pessoas, sim, existe um risco maior de transmissão. Mas não penso que, e durante muito tempo houve uma discussão sobre isso, que era uma medida drástica em relação às praias, não fazia sentido, tendo em conta que as pessoas devem apanhar sol, devem estar expostas ao ar livre. A praia também não é só um lugar só de lazer, como tal, mas também é um lugar que tem também tem o seu impacto na vida social das pessoas e também na vida comercial e económica. Então penso que é uma medida importante essa da lei das praias. Agora, esta medida, o nosso maior desafio em Moçambique sempre foi como monitorar a implementação das medidas governamentais. E foi possível ver, eu estive em algumas praias, foi possível ver que as autoridades, a polícia sempre esteve lá e sempre garantiu isto, com algum exagero, algumas vezes, mas ao longo do tempo penso que já se tornava uma prática normal e a polícia tinha arranjado formas muito claras de abordar o cidadão em relação ao uso das praias. Agora, é verdade que esta medida, acompanhada com a proibição do consumo de álcool, ela por si só já reduz a um grande risco, a um grande controle do risco. Mas não penso que nos próximos tempos poderíamos ver um aglomerado nas praias moçambicanas que não sejam onde existe uma grande concentração, zonas urbanas. Estamos a falar da praia de Maputo, aqui, Costa de Sol, neste caso, talvez muito mais Catembe, um pouco Ponta Douro, mas não de forma exagerada. Pode ser a praia de Xaxai no fim de semana. Durante o janeiro, fevereiro, penso que o janeiro é o mês de férias, que acompanha muitos moçambicanos, mas não penso que será as praias estarão tão aglomeradas comparadas com a proibição da venda de consumo e venda e consumo de bebida vai ajudar a reduzir este aglomerado. Eu penso que é uma medida de contenção de risco, não é? Eu penso que há um risco de contaminação, de contacto, é muito maior no consumo, quando há consumo de álcool, devido ao efeito do próprio álcool. Isso, na saúde pública, já foi investigado e provado. Por exemplo, existe um maior risco, por exemplo, em atividades de promoção e prevenção do HIV, onde existe um maior consumo de álcool, existe um grande risco de contacto, onde existem doenças transmissíveis, também é possível que onde existe um maior consumo de álcool, o risco é maior. Então, não penso que no caso de Covid seria diferente. O que é importante aqui demonstrar é que este ano, durante as festas, quando há maior número de mobilidade, dezembro e janeiro, verificou-se um pico da Covid. O que se espera é que a curva agora, no final de janeiro, possa ter o sentido contrário e as pessoas possam sentir mais confiança para manter comportamentos positivos em termos de comportamentos e também para que o negócio também volte a abrir. Sim, isto em parte vai facilitar os que têm negócio na zona da praia. Falemos então das vacinas. O Presidente anunciou também o reforço da administração de doses de vacina nas pessoas, nos grupos de risco. Estamos a falar de pessoas com diabetes, com doenças renais, entre outras. Isto é uma mais-valia para o nosso país. Estamos a falar de reforço num país em que outros tantos ainda não vacinaram. Sim, é preciso ter em conta que uma das maiores sucessos na campanha de vacinação foi com a população de risco, não é? Quando se foi-se alargando para novos grupos, é quando se verificou o decréscimo em termos de adesão à vacinação. Eu penso que o grupo de risco é o grupo que tem maior interesse na vacinação, é o grupo que demonstrou durante o plano de vacinação, aquele que mais aderiu, aquele que está muito mais disponível para aderir à campanha, não só pelo facto de ser a nossa população de risco, mas é o grupo que tem o maior contacto
com o Sistema Nacional de Saúde. Então, é um grupo que é muito mais, podemos assim dizer, uma relação muito mais regular com o Sistema de Saúde e é muito mais aderente ao tratamento ou a outros programas de saúde. Então, penso que vejo menos problema com este grupo. Penso que a terceira dose que se pretende dar neste grupo me parece vai ser muito fácil. O desafio que nós temos é continuar a ter o sucesso de incluir mais grupos de risco fora da cidade de Maputo, de grandes centros urbanos, nas zonas rurais. Está-se a olhar mais para aqui. Esse, para mim, é o maior desafio da logística de vacinação para grupos de risco. Mas vai ser também um desafio esta das crianças a partir dos 15 anos. Sim, uma parte, população estudantil, eu penso que é fácil, não é? É fácil trabalhar com a população estudantil, tendo em conta isso, é muito fácil fazer isso. Agora, o mais difícil é o jovem maior de 15 anos fora da escola e fora do setor formal. Esse vai ser o maior desafio. Acredito que o país tem capacidade para este reforço das vacinas e a ter que completar as pessoas que ainda não vacinaram? Eu penso que durante este período demonstrou-se que se a logística está bem organizada, se trabalha não só com as unidades sanitárias, mas com brigadas móveis e outros grupos e outros setores importantes, é muito mais fácil abarcar um maior número de gente. Eu penso que se trabalharmos com as escolas, não é? Com o setor da educação, neste caso, e também trabalharmos com associações de doentes e pacientes, de doentes crónicos, que eu penso que Moçambique tem maior possibilidade de atingir as metas que pretende. Recuperando ainda em relação ao facto de muitos países estarem a considerar a Covid-19 como uma gripe sazonal, acha que o facto de estarem a relaxar muitas medidas, haver muita abertura com isto, é ideal ou isto pode ser desvantajoso, prejudicial? Nosso país também já está a caminhar por aí. Aliás, a África do Sul já anunciou também uma série de relaxamentos de abertura disto, mas aquilo que é para, enfim, aliviar. São quase 2 anos, como falou aqui Jorge Martins, de muito sufoco, muito aperto aqui e ali, é preciso abertura, mas isto em algum momento pode ser desvantajoso. É preciso olhar contexto a contexto. Mesmo. Sim, isso é verdade. Mas também é preciso entender que essa abertura é informada pelo aumento do conhecimento científico sobre o próprio Covid, não é? E também o aumento da capacidade reativa e organizacional do Sistema Nacional de Saúde dos países do mundo. Não é? Então, esse conhecimento, essa abertura, também é proporcional também a este conhecimento. É verdade que a estirpe vai também assumindo novas características e novas possibilidades de contaminação e de virilidade. Agora, é preciso estarmos claros que a qualquer momento não há muita previsão do que poderá acontecer. Penso que continuar com a vacinação é o melhor que nós podemos fazer, continuar a vacinar, eu penso sem sombra de dúvida, continuar com as medidas que já foram desde o início demonstraram ser eficazes, o distanciamento, a conscientização de que é preciso tomar medidas, os indivíduos devem participar do processo de prevenção, mobilizar um maior número de meios e instituições para participarem do processo de vacinação e de prevenção. Penso que aí é que é importante. Agora, o que preocupa bastante os países como Moçambique é que como reduzir os custos de resposta em relação ao Covid-19. Significa o custo de testagem, o custo de vacinação tem que reduzir, porque não tem capacidade de poder responder. Eu penso que é aí que nós poderemos ter grandes problemas. Certo. E só mesmo para fechar, Jorge Batina, na sua opinião, que medidas é que o Presidente da República deveria ter mantido e não relaxar, mesmo para preservar aquilo que nós já ganhamos, conquistamos ao longo destes anos? Eu penso que, primeiro, eu penso que a questão da proibição do álcool nas praias, penso que é uma medida muito bem-vinda e penso que bem conseguida e isso é muito importante. A outra medida que eu penso que tomou-se e penso que não se conseguiu, devia-se institucionalizar,
é a medida dos serviços públicos, a modernização, a inovação dos serviços públicos. Eu penso que este vai ser, penso que um dos maiores ganhos em termos em Moçambique, em termos de inovação, as marcações online, tudo isto para as zonas. Eu penso que estas são medidas que o Presidente pegar todas essas medidas, trabalhar eu penso que é possível. É possível fazer isso e demonstra, acima de tudo, o nível de oportunidades que nós temos para reduzir o custo dos serviços públicos, para tornar os serviços públicos muito mais próximos do cidadão. Eu penso que esta é uma medida importante. Agora, outras medidas que não estão ainda muito claras, e que não é possível identificamos em outros serviços públicos, mas não foi possível identificar, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, que são os ganhos. Quais são os ganhos que nós tivemos da questão da Covid? Aumentamos o número de hospitais, o número de equipamentos, aumentamos o número de pessoal sanitário formado para doenças respiratórias. Não. Este, para mim, é o maior desafio. É o que é que fica para o Sistema Nacional de Saúde como um ganho importante. Porque esta não é a primeira, não vai ser o primeiro desafio que vamos ter em termos sanitários. Está certo, muito obrigado, Jorge Martino. Estivemos aqui então com o Jorge Martino do Observatório de Cidadão a refletir a volta da comunicação feita ontem pelo Presidente da República. E é sobre esta